A paz do Senhor, meus amores. Tia Rosa está de volta trazendo mais uma pré-aula juniores para vocês. A pré-aula hoje se encontra em Juízes capítulo 3, versículo 12 ao 30, que se tem pelo título Eude e os Moabitas. Mais um pouquinho aí sobre o povo de Israel. Mas antes, eu quero mandar beijo no coraçãozinho de Jesus, beijo a todos os inscritos no canal. Você que ainda não está inscrito, dê uma assistidinha no vídeo até o final. Se você gostar, deixa seu joinha, deixa seu comentário e escreve. Assim você vai estar me ajudando aí para que o canal possa expandir. Amém? Bora para a aula. Queridos, a aula de hoje é maravilhosa, como sempre, essa revista da CPAD é linda, eu amo. E o objetivo dessa aula é apontar para as circunstâncias. Que nas circunstâncias, Deus corrige os seus filhos. Esse é o objetivo, né? Memorizando aí vai dizer, porque o Senhor corrige quem ama, assim como um pai corrige o filho, que ele quer bem. Provérbios, capítulo 3, versículo 12. Tem dinâmica, tem reflexão, no final também vou dar mais uma dinâmica ali, se você gostar, você pode fazer. Tem o Você Sabia, que você pode ler também. Aqui tem o Conversa de Professor e o Para Meditar, que eu amo, que são versículos maravilhosos, que eu também já passei, já vou estar falando deles agora mesmo. Mas memorize o versículo com seus alunos, que já são 9, 10 anos aí, né? Já conseguem memorizar bem. Pagando na lousa ou levando peças, escrita, quebra-cabeças, do jeitinho que você achar melhor aí. E os versículos da Bíblia, eu gosto muito de passar por uma folhinha, como eu falo todas as minhas aulas. Por que eu passo por uma folha? Eu passo uma folha de segunda a sábado, os 6 versículos que estão aqui. Às vezes tem 7, 8, porque às vezes eles colocam 2 num aí, né? Por quê? Meditando assim, eu tô lendo a palavra, estudando a Bíblia e vou meditar com eles na sala também, se for dar essa aula. Na segunda-feira, a revista traz assim: o pecado nos afasta de Deus. O que você entende sobre o pecado nos afasta de Deus? Você pode perguntar para o seu aluno. Eu entendi assim, que o pecado ele é como um abismo, que sempre nos puxa para ele, sempre nos faz descer. Descer para o adversário e afastar do Senhor. Então, o que nós temos que fazer? Lutar aí, né, contra isso daí. Aí é um assunto a estar discutindo na sala, antes de entrar na revista, antes de entrar no texto aí, né? Na terça-feira, a lição diz assim: Deus corrige a quem ama. Tá vendo aqui? Você vai conversar com seus alunos e achar o que eles acham do versículo. Eu coloquei assim: Deus é como o Pai. Deus é como nosso papai. Ele nos corrige mesmo dentro da palavra e nós temos que obedecer sempre. Por quê? Como a correção do nosso papai é o nosso Deus, sempre querendo o nosso bem. Se o papai nos corrige dentro da palavra, querendo o nosso bem, Deus também nos corrige pela palavra, também querendo o nosso bem. Deus mais ainda, né? Então é um assunto a ser tratado com eles. Na quarta-feira aí, tá falando de João, capítulo 8, versículo 47, precisamos ouvir a Deus. Né? Se você for ler lá na Bíblia, igual eu li, você vai entender de uma forma, e eu vou passar da forma que eu entendi, e as crianças lendo também vão entender de outra forma. O Espírito Santo revela a Bíblia para nós aí, é lindo a revelação, né? Aqui eu entendi, aqui tá falando, precisamos ouvir a Deus. Eu entendi que aqui nesse versículo, lendo a Bíblia, que Jesus fez tudo certo porque ele ouvia Deus e obedecia, e obedece, né? E ouve o Todo-Poderoso, é o Pai. Nós, como os filhos adotivos, devemos também ouvir a palavra e obedecer, porque se nós obedecer, nós guardar ela, nós não vamos fazer as coisas erradas, nós vamos estar fazendo tudo certo. Então é a ser falado, é a ser conversado com eles ali, cada um vai dar um argumento e vai ficar aquela lindeza, somente aí já nos versículos para meditar, somente aí na meditação.
Na quinta-feira, Provérbios capítulo 9, versículo 10, desculpa, está escrito assim: temer a Deus é ser sábio. Já pensou que grandeza? O temor a Deus é não fazer o que entristece ele. Não é ter medo de Deus. É fazer o que não entristece ele, ter aquele temor de quando for fazer algo errado, falar, não vou fazer porque eu tenho um temor a Deus, então eu não vou fazer. Obedecer, porque aí vai alegrar o coração de Deus, aí entra o filho sábio, né? O filho sábio quer alegrar o pai. Então, se nós formos filhos sábios aí de Deus, nós também vai querer alegrar Deus e não entristecer ele. Então, é um versículo também a ser comentado aí juntamente com os alunos. Sexta-feira, 2 Crônicas 7, 14. O Senhor livra o seu povo. Estou falando aqui do meditar, viu, meus amores? O Senhor livra o seu povo. Se nós buscar obedecer e fazer o que é certo, Deus levanta do seu trono para nos abençoar, sara a nossa terra, sara nossas enfermidades, nos abençoa sim. É que a terra está um pouco distante de Deus, com muita idolatria, distanciada. Então, mas se a terra resolver todo mundo buscar, Deus faz o que é certo para nós, né? E também, sexta-feira aí, já li, né? Também sábado, Filipenses capítulo 4, versículo 7, o Senhor é Deus de paz. Realmente, o Senhor é Deus de paz e de entendimento também. E se nós permanecermos nessa luz da palavra, da paz e do entendimento, guardando o nosso coração, a nossa alma aí, Deus sempre nos vai estar dando entendimento. Porque Ele tira dos sábios entendidos e dá a nós, pequeninos. E nos revela aí, né? Sua palavra. Então, eu faço assim para meditar. Olha, levo dessa forma e eu vou aprender com meus alunos lá. Tipo assim, eu levo, aprendo com eles, Deus ensina nós todos. Depois eu guardo isso daqui. Na aula de hoje, meus amados, estamos numa situação difícil. E se nós estamos numa situação difícil, desconfortáveis, nos sentimos fracos, impotentes, é natural. Nós é ser humano para sentir dessa forma nos momentos de dor, nos momentos de tribulação. É natural nós sentirmos impotentes, sem poder fazer nada. Nada. Mas, meus amores, essa lição de hoje dá para entender que muita situação realmente é permissão do Senhor. Mas muitas das vezes somos nós mesmos que procuramos, pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, a cair nessas armadilhas, nessas situações difíceis aí. Não é mesmo? Israel aqui vai falar que ele viveu um período vicioso. Estava vicioso aqui no tempo dos juízes. Eles eram assim. Eles erravam com Deus e Deus permitia que eles ficassem nas mãos do outro povo. Mas Deus sempre tem propósito, mesmo nós fazendo tudo errado. Deus tem um propósito na nossa vida e Ele quer cumprir esse propósito na nossa vida. É isso que nós devemos colocar no coração das nossas crianças, dos nossos juniores aí. Se Ele tem propósito, não saia da direção, que aí o propósito cumpre rapidinho. Se você sai da direção, demora mais um tempo e outro. Você ainda tem que chorar muito, né? É muita lágrima tem que cair aí para voltar tudo no eixo. Então, quando Deus tem um propósito, e nessa aula ele teve um propósito, nós vai ver aqui o povo mais uma vez desobediente, teimoso, se afastando do Criador. Olha aí, que povo desobediente, teimoso. E os moabitas, vai dizer aqui, que eles dominaram Israel, pois voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Enquanto eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, eles dominavam eles.
Eles ficavam nas mãos deles. E o Senhor, nessa área, a Bíblia vai dizer que tornou-se inimigo forte deles. Deus. E a opressão dos moabitas aos povos ali, israelitas ali, ao povo de Deus, durou, meus amores, 18 anos. Eles ficou 18 anos sendo oprimidos, escravizados ali, por causa deles mesmos, né? A opressão durou 18 anos. E mais uma vez, os israelitas lembram de Deus e começam a suplicar por uma libertação. Mais uma vez, eles começam a clamar, suplicar. E a Bíblia vai dizer, meus amores, que ali havia um homem, hein? Ele era da tribo de Benjamim, filho de Gerá. Seu nome era Eude. E a Bíblia também vai dizer mais uma coisa sobre ele. Vai dizer que ele era canhoto. Olha aí. Quer dizer, ele escrevia com a mão esquerda, né? Fazia mais as coisas tudo com a mão esquerda. Mas esse homem, meus amores, era um homem muito, assim, temente, né? Muito fiel, um homem que Deus queria escolher e escolheu ele para ser o libertador desse povo. E nessa época, o povo de Israel pagava um tributo aí ao rei Moabitas, ao rei dos Moabitas. Pagava em ouro, prata, eles levavam presente, eles pagavam tributo. E certa vez, Eude foi enviado a levar um presente ao rei dos Moabitas, a esse rei, Egrom. Mas, como nós somos servos de Deus, e Eude era inteligente, obediente, não era bobo, falou, eu preciso me preparar. Eu tenho que ir preparado para falar com esse rei. Não posso ir de qualquer jeito. Quando a gente vai falar com um advogado, um juiz, um chefe de alguma coisa aí importante, nós não vai de qualquer jeito, né? Nós se prepara primeiro, presta atenção nas palavras que vamos falar, né? Às vezes a gente faz até um texto, né, para não errar. Então ele falou assim, eu vou me preparar para me falar com esse rei Egrom aí, o rei dos Moabitas. Foi preparado, sabe o que ele fez? Ele fez uma espada bem afiada, bem feita. Colocou essa espada por baixo da sua capa, entre a sua coxa. E foi. Pegou os homens que com ele ia, os presentes lá, os tributos, e foram para entregar, né, o rei. A Bíblia diz que esse rei era bem gordo. Não sei por que a Bíblia diz, mas a Bíblia diz que ele era gordo. Assim que Eude, entregou o presente, despediu aqueles homens que com ele estavam, fica lá para fora, eu preciso falar aqui com ele. Saindo dali, disse ele ao rei, tem uma palavra secreta para ti. Ó rei. O rei disse, cala-te. Olha o que o rei disse para ele. E todos saíram de perto da sala. E Eude foi e entregou os presentes e entrou num cenáculo, que era o lugar onde o rei ficava sozinho, ali junto com o rei. O rei estava sentado ali. O rei disse, entra, ele entrou. Eude disse, eu tenho uma palavra de Deus para você. O rei se levantou da cadeira e Eude, mais que rapidinho, lançou-se de sua espada e cravou no ventre do rei Egrom. E ele ficou ali mortinho.
E a Bíblia diz que Eude saiu dali, deixou a porta trancada, trancadinha. Porém, Eude já estava longe, olha como é que ele era inteligente. Longe dali, né, ele convocou um exército israelita para conquistar a cidade. E assim, Deus entrou na guerra com eles e eles venceram os moabitas. Olha a maravilha que houve naquele lugar. Conseguiram a paz naquelas terras por 80 anos. Olha que delícia. 80 anos eles viveram em paz. Deus mais uma vez deu a vitória para o seu povo. Mais uma vez o povo de Israel sofria por desobediência, mas ainda assim o Senhor deu o livramento para eles. Por quê? Porque Deus é bom. Mesmo nós estando em situação bem difíceis, e mesmo nós estando longe da presença do Senhor, se nós clamar por misericórdia, por perdão, Deus está pronto para nos abençoar. Se Ele está prontinho, Deus só quer ouvir da nossa boca os pedidos. E Deus, como sempre, bondoso, libertou aquele povo das mãos dos moabitas, né? Muitas das vezes nós somos corrigidos e até repreendidos pelos nossos pais aqui terreno. Nós podemos falar para as crianças aí, não é porque nossos pais não gostam de nós. Eles repreendem nós e corrigem porque Ele nos ama de verdade. Porque quem ama, corrige. Quem ama fala, ó, caminha por aqui, não é por aqui. Você está fazendo errado, vai pelo caminho certo. Quem ama quer o certo. Quem ama, se você está fazendo algo para chatear os seus pais e ele fica sabendo, fala, não, isso aí não está certo, filho. Tenta fazer certo para você não chatear seu pai. E esse povo estava fazendo tudo errado. Mas mesmo assim, quando eles clamou, Deus entrou com providência e os libertou aí e deixou as terras para eles em paz aí por 80 anos. Olha que maravilha. Deus está sempre nos corrigindo aí na palavra. Por quê? Porque Ele nos ama. Nós aí na igreja, nós temos que ouvir a palavra, tentar falar a palavra, guardar e tentar fazer o que a palavra está mandando. Falar, hoje Deus falou que nós temos que vigiar. Vigiar antes de nós orar. Porque não adianta nós orar o dia inteiro e não vigiar. Então, atentar bastante para a palavra, para estar guardando essa palavra no coração aí, para estar cumprindo esse compromisso aí que nós devemos aí cumprir com Deus, né? Que é agradar a Ele, né? Ter esse compromisso verdadeiro aí. Uma conexão com Deus. Atento aí à voz de Deus. Mais uma vez, Deus mostra que Ele é maravilhoso. E mais uma vez, Deus no meio da multidão, muitas das vezes as crianças falam assim, mas Deus só escolhe adulto, tia Rosa só prega sobre adulto aqui. Só fala, não, Deus escolhe criança também. Fala para eles. Lembra de Samuel? Vocês lembram eles? Deus escolheu ele para ser juiz ali, para ser levita, para cuidar daquele povo ali, né? Ele teve 3 títulos aí. E Deus não olha para nossas imperfeições da carne também. Vocês podem falar para as crianças que lá na antiguidade, quem era canhoto, quem tinha alguma imperfeição no corpo, era mal visto pelos homens do povo, pelos olhos do povo ali. Mas como que Deus é? Deus pega, capacita e coloca para vencer. Então, muitas das vezes, essas crianças podem pensar, mas eu sou ainda uma criança, não sei nem falar. Não, é você que Deus quer, pode falar para eles. Deus capacita você e você vai fazer a obra. Do jeitinho que você é, pequenininho. E se as pessoas têm imperfeições, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o coração da pessoa, voltado para Ele. Para eles, né? Não olha esse negócio de imperfeição aí, não. Então, vocês podem também fazer a dinâmica aí.
Da verdade ou desafio. Ou vocês rodam uma garrafa, ou vocês tiram de dentro de alguma coisa. Para tentar ver se eles vão fazer o certo aí. Responder certo ou errado. A verdade ou desafio? Verdade ou mentira? Você vai falar a verdade ou vai mentir? Aí vocês podem colocar versículos faltando palavras. Vocês podem, se vocês sabem alguma coisa, vocês podem colocar lá dentro para ver se vocês vão falar a verdade ou mentira. Você já mentiu com seu pai? Você ora? Você lê Bíblia? Vai tirando aqueles versículos ou na rodada as próprias crianças podem fazer as perguntas, né? É um meio aí também de agradar ao Senhor. Vamos ver aí quem está agradando a Deus e quem não está. E que Deus possa falar melhor no coração de vocês. Não deixe de cantar com eles, fazer uma aula bem alegre, ofertar, né? E falar para eles que Deus escolhe quem Ele quer para trabalhar na tua obra. E que eles são escolhidos do Senhor para estar fazendo a obra também. Beijo, coraçãozinho de Jesus. Amo cada um de vocês. Amém?